estudantes, tudo bem? Me chamo Fabiano Moura e hoje serei o seu professor de matemática. Nesta aula falaremos sobre ângulos de uma circunferência. Não sai daí, fica até o final que você vai entender toda a explicação. Vem aqui comigo. Ângulos na circunferência. Vamos começar com ângulo central. Fabiano, o que é o ângulo central? O ângulo central é um ângulo que possui o vértice no centro da circunferência. Beleza? Esse ângulo aqui, ele tem vértice no centro da circunferência. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo central, tá? O ângulo central, ele possui a mesma medida que o arco correspondente a ele. Galerinha, tem aqui, ponto A, ponto B, formando esse arco de circunferência, tá? E aí, galerinha, repara que o ângulo central ele está dentro deste arco. Esse ângulo central, ele é o ângulo central correspondente a esse arco. Logo, a medida desse ângulo central é igual à medida em graus desse arco aqui. Aqui, medida do arco AB, ou seja, do arco que vai do A até o B, é igual à medida do ângulo O, tá? Desse ângulo central aqui, ângulo AOB. Belezinha? Acento circunflexo em cima do O, quer dizer que esse ângulo O aqui, tá? É a medida que a gente está associando ao arco. Beleza? Tranquilo até aqui? Então guarda no seu coração. Ângulo central, a medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente a ele. Agora vem aqui comigo. Vamos ver o que é o ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito, Fabiano? Ângulo inscrito é esse ângulozinho aqui, que está dentro da minha circunferência. Belezinha? Tranquilinho? Repara o seguinte, esse ângulo inscrito corresponde ao arco AB. Show do milhão? Tranquilo? Por sua vez, esse arco AB tem a mesma medida que o ângulo central, acabamos de ver. O ângulo central tem a mesma medida que o arco AB. Tá? E qual vai ser a relação, Fabiano? A relação é o seguinte. Se você vê um ângulo inscrito em uma circunferência, a medida dele vai ser metade da medida do ângulo central. Consequentemente, metade da medida do arco em que ele está. Já que o ângulo central e o arco possuem a mesma medida. Show, Fabiano? Tá embolado, ainda não entendi. Calma o coraçãozinho. Repara aqui, eu tenho o ângulo ACB, que é esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo inscrito. Tá? Esse ângulo inscrito, ele está inscrito nesse arco. Tá? Esse ângulo central, ele está inscrito no mesmo arco. Beleza? Então, quer dizer que esse ângulo inscrito aqui, ele vai ter metade da medida do ângulo central. E, consequentemente, metade da medida do arco em que ele está inserido, do arco correspondente. Ok? Então, vamos supor, esse ângulo central aqui mede 100 graus. O ângulo inscrito mede 50. Esse ângulo central mede 150 graus. O ângulo inscrito mede 75. Tá? O ângulo inscrito é sempre metade da medida do ângulo central. Aqui, medida do ângulo ACB, ou seja, ACB, o vértice do ângulo está aqui no C, no ponto C. A medida desse ângulo inscrito vai ser igual à medida do ângulo AOB, ou seja, do meu ângulo central, dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Guarda no coração. Medida do ângulo inscrito vai ser metade da medida do ângulo central, consequentemente, metade da medida do arco em que ele está inserido. Beleza? Tranquilo? Vamos falar aqui de ângulo inscrito também, mas só que em uma outra situação. Tá? Se você tem dois ângulos inscritos em um mesmo arco, esses ângulos possuem a mesma medida. Tá aqui, repara. Eu tenho o ângulo ACB, e eu tenho o ângulo ADB. São dois ângulos que estão inscritos nesse mesmo arco. Tá? Repara que esse arco AB, ele corresponde à metade da circunferência. É um arco de uma semicircunferência. Beleza? Se você tem
ângulo inscrito em um arco de uma semicircunferência, esse ângulo, galerinha, ele vai ser reto. Ele vai medir 90 graus. Repara, esse ângulo está inscrito, tá, num arco de uma semicircunferência. Esse ângulo está inscrito no arco de uma semicircunferência. Então, eu tenho dois ângulos inscritos no mesmo arco, logo eles possuem a mesma medida, tá? E se esse arco for um arco de metade de uma circunferência, ou seja, um arco de uma semicircunferência, a medida desses ângulos, tá, vai ser igual a 90 graus. Esses ângulos são ângulos retos, beleza? Uma outra informação bacana que eu acredito que você já tenha notado é que aqui eu tenho um triângulo inscrito na circunferência, um triângulo inscrito numa circunferência, e esse triângulo ele tem um ângulo reto, tá? É um triângulo retângulo, beleza? Então, quando você tem triângulos retângulos inscritos em uma circunferência, a hipotenusa do triângulo retângulo coincide com o diâmetro dessa circunferência lá, ó. O diâmetro da circunferência, que é raio mais raio, vai ser a hipotenusa desse triângulo, consequentemente a hipotenusa desse outro triângulo. Guardou essas informações no coração? Galerinha, chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha gostado e principalmente que tenha entendido toda a explicação. Na próxima aula faremos exercícios sobre esse conteúdo aqui. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!